podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer a sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profano. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Aqui, eu, Renato Curo e Eva Barros, entrevistamos diversos terapeutas que estão ligadas nessa teia costurada de afeto e amor. Junte-se também na nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, no Spotify e no YouTube. Compartilhem com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinhos são sempre bem-vindos. No episódio de hoje, vamos falar com a Bruxa Pilar, como ela se autodenomina com muita propriedade. Nós somos seres divinos, não adianta. Isso não é prepotência, isso não é presunção. Aliás, tem que parar de sacralizar o divino. Porque o divino está dentro da gente, o tempo todo. A Pilar utiliza como ferramentas de trabalho a cartomancia e os registros acásticos e vai contar para a gente sobre a sua trajetória dentro do seu caminho espiritual. E também como foi o seu encontro com a Maria Madalena e como trouxe um olhar renovado para o seu feminino e a sua relação com outras mulheres, com a palavra maravilhosa Pilar. Meu nome é Pilar e eu acho que a melhor definição para mim hoje é de bruxa mesmo, né? Eu sou uma bruxa assumida, sou uma bruxa profissional e eu exerci minha mediunidade, a minha espiritualidade do jeito que deu durante muitos anos. E hoje em dia eu estou num caminho que eu consigo fazer isso com mais propriedade, porque é de um jeito meu, de um jeito que faz sentido realmente para mim. Completamente fora da caixa, fora das religiões, né? E é como eu falei, eu ainda sinto, né, que eu tenho muito para aprender. Eu me sinto um livro sem fim. Eu estou sempre descobrindo coisas novas sobre mim mesma. Então, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender nesse caminho, mas hoje é um lugar mais confortável. E por isso eu consigo me assumir e dizer que eu sou bruxa. Eu trabalho com leitura de registros acásticos, eu também sou cartomante. Eu jogo alguns oráculos, né? E, inclusive, o tarô e o baralho Lenormand. Mas eu tenho um outro trabalho também no horário comercial. Eu sou professora de ensino fundamental numa escola internacional. Está tudo rimando. E, de certa forma, esses trabalhos ainda conseguem se conectar, por incrível que pareça. Eu estudei muito sobre autorregulação somática, fiz vários cursos, trabalhei com isso, atenção plena, outras terapias integrativas, estudei comunicação não violenta, e algumas outras coisas também, e tudo isso contribui para esse meu exercício profissional, tanto como bruxa profissional, quanto como professora. E eu acredito que está me tornando uma pessoa mais palatável aqui, e isso é um dos meus objetivos atuais, porque uma das minhas grandes questões aqui nessa existência é do relacionamento, né, de ter relação. Então, eu acho que isso tudo me ajuda a levar isso de um jeito mais leve e mais natural. E aí, bom, no ano passado eu tive um encontro transformador com Maria Madalena. Ela já tinha passado pela minha vida, mas ano passado, quando eu fiz o curso As Múltiplas Faces de Maria Madalena, da Heloísa Monteiro, eu tive um encontro realmente transformador com ela. E isso vem reverberando na minha vida todos os dias desde então. E eu sigo em busca. Foi no de novembro do ano passado que você fez? Foi junto comigo, então. Foi o mesmo que a Renata fez. Foi o mesmo. Nossa, foi o meu encontro também com ela. O da Renata. Uhum. E aí eu saí falando do curso para todo mundo. Depois a minha amiga Bel fez também, a minha amiga Ana. Não, só para você falou, né, do seu trabalho com leitura de registros acásticos e com a cartomancia. Se quiser falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos que você desenvolve, fica à vontade. Com certeza. Bom, a
a leitura de registros acásticos, né? Os registros acásticos, eles são para mim um lugar muito mágico. E o trabalho de, né, fazer leitura de registros acásticos é um trabalho muito mágico para mim. É um trabalho onde eu uso da minha mediunidade e, e aí isso me aproxima dela, claro, né? Me aproxima da minha espiritualidade, da minha maneira de ser espiritual aqui nesse mundo. É um trabalho que me ensina todos os dias. Não só o trabalho, mas acessar os meus registros acásticos também, né? Que é uma coisa que eu faço também bastante. É uma coisa que me aproxima bastante, né? Falando um pouquinho sobre os registros, né? Eles são uma dimensão onde ficam armazenadas as memórias, né? Todas as impressões das memórias das nossas existências. E aí, estar em contato com esse lugar é muito bacana, porque ele me leva para uma frequência de amorosidade muito impactante. E é onde eu consigo exercer de verdade o não julgamento. A amorosidade em si é uma coisa difícil. E, e é um lugar em que eu não apenas descubro muitas coisas sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre o mundo, sobre as dimensões, mas onde eu entendo também onde as coisas, as peças se encaixam, as peças da coisa da existência vão se encaixando para mim. E aí o meu serviço com esse trabalho, né, como trabalho, é de justamente oferecer para as pessoas um momento em que elas consigam se conectar com esse pedaço delas, o pedaço delas que está nos registros acásticos. E lógico, também está aqui, porque eu não consigo ver essa separação, né, como se a gente apertasse um botão e pronto, está nos registros. Não tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? São várias camadas que coexistem. Mas trazer a pessoa para a leitura dos registros acásticos é uma maneira de mostrar para ela isso, né? De tirar um pouquinho do sutil e mostrar o sutil para ela. E fazer essa ponte. Inclusive, na minha oração de acesso aos registros, que eu recebi eu recebi ano passado, em setembro, né, de uma guia espiritual minha. Eu falo sobre isso, sobre ser essa ponte, sobre conseguir fazer essa ponte entre a pessoa que está ali como minha consulente, como minha cliente, e o plano sutil que corresponde a ela mesma, né? O pedaço dela que está no plano sutil, que ela não consegue acessar com tanta facilidade assim. E isso, para mim, é um trabalho muito bacana, é muito maravilhoso, porque não importa o que a gente veja lá, o que a gente ouça, às vezes a informação é um pouco chata de engolir, às vezes a informação é tudo que a pessoa queria ouvir, mas não importa o que aconteça, é sempre um encontro muito amoroso, é sempre uma oportunidade de permitir que esse amor seja ali sentido pela pessoa também, sabe? Então, isso é muito bacana, é muito transformador. Então, eu gosto muito desse trabalho, eu me dedico a ele realmente e gosto muito desse trabalho, eu gosto muito de realizá-lo. É uma pena que eu não consiga fazer tanto, porque eu tenho outras coisas, eu fico me dividindo aí também entre outras funções, mas é um trabalho maravilhoso, assim. E na cartomancia, eu tenho também cada vez mais eu tenho esse meu jeito de trazer para o atendimento da cartomancia essa postura de não julgamento, essa postura de amorosidade também. Eu não faço exatamente uma oração como a dos registros acásticos, né? Eu não abro os registros acásticos da pessoa que eu estou atendendo com as cartas, mas eu não posso dizer também que a minha mediunidade não está presente ali. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Na verdade, ela tá. E realmente, assim, eu fiz vários cursos de tarô, de Lenormand. Eu tô até fazendo mais um agora de Lenormand. Eu tô sempre me atualizando, eu tô sempre lendo, eu tô sempre estudando, né? Então, eu tenho a técnica, né? Eu não acho que é uma coisa que a gente pode falar assim, é pura intuição. Não é isso. Mas eu não posso mentir também. Eu tem um borogodó das cartas com
que de vez em quando a geometria delas ali aparece para mim diferente. E eu sou super honesta com os consulentes quando eu falo, olha, gente, eu vou ser honesta, eu tô lendo a carta assim, assim, assada, tá acontecendo, tá aparecendo isso aqui para mim. E hoje em dia, né, eu não tenho mais medo de falar disso. Por isso que eu falo que eu sou o meu trabalho é ser bruxa, né? Eu não falo assim, eu sou terapeuta holística. Eu odeio esse nome terapeuta. Eu não gosto dele. Porque Por quê? porque hoje em dia ele transforma as pessoas um pouco em gurus, sabe? Eu não acho que todo terapeuta holístico é guru, mas eu acho que tem uma banalização da coisa aí. E eu acho que tem uma coisa também que as pessoas, né? Eu não sei, tem todo um. É muito complexo esse assunto, mas tem toda uma questão de mercado. Então, tem muito terapeuta holístico que é meio coach, que fica fazendo as pessoas voltarem lá o tempo todo. Né? Essa palavra da terapia faz a gente pensar: puxa, então eu posso. Essa pessoa pode ser minha bengala, eu posso confiar nela que ela vai cuidar de mim, né? E nenhum dos meus trabalhos é para isso, sabe? Os meus atendimentos são terapêuticos, mas em todos eles eu falo, não sou sua terapeuta, você não pode depender de mim ou confiar que eu vou estar sempre ali para te atender, porque eu não tenho nem capacidade para isso, né? Existem outros profissionais mais adequados. Então, eu sempre recomendo que as pessoas, né, façam terapia mesmo, com psicólogos, né? Inclusive, eu sempre tenho gente legal para recomendar, gente que entende desses babados, que não vai, né, julgar as pessoas por causa desse tipo de coisa, que vai acolher a espiritualidade, essas coisas, né? Então, eu não falo que eu sou terapeuta por isso. Eu acho realmente que o termo que melhor se encaixa para mim é bruxa. Então, e eu acho que, assim, e é uma coisa, é uma maneira também de eu honrar o fato de eu ter encontrado a minha maneira de ser espiritual no mundo, porque eu fiquei muitos anos com isso sendo uma questão para mim. Desde criança eu era médium. Outro dia até uma amiga minha, que é muito amiga, eu falei isso num curso que a gente estava dando aula junto, e ela regalou o olho porque eu vi que ela não sabia disso. Isso não passava pela cabeça dela. Eu acho que ela pensava que eu tinha tido um despertar espiritual mais recente, assim. E gente, não tive. Na verdade, eu lembro de eu com 3, 4 anos de idade vendo coisas, sabe? Então eu já sabia da minha mediunidade, eu já sabia da minha espiritualidade. Só que eu não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo. E na e não sabendo o que fazer com aquilo, eu não travei e deixei de fazer. Não, eu fui encontrando maneiras de acessar isso, né? Algumas coisas me davam medo, né? Então, essa coisa de ver muita coisa me dava muito medo quando eu era criança, especialmente porque eu cresci numa família meio maluca, né? Que é como a maior, sei lá, acho que 90% das famílias brasileiras são assim, uma grande salada, né? Uma salada espiritual, né? Então tem sempre alguém que é católico ou cristão evangélico, alguma coisa. O cristianismo está sempre presente, quase sempre, de alguma maneira. E na minha família não foi diferente. Então, por parte de mãe, a minha família era judaica. Mas assim, a gente tinha símbolos e era aquela coisa. O meu avô materno, quando se comunicava com a gente, era meio que nesses feriados, só que a gente mesmo não comemorava, né? Mas os símbolos estavam ali, né? Então eu, muito curiosa, estava sempre procurando saber o que aquilo significava, estudar. E aí desde muito cedo, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, eles se converteram na igreja metodista. E ficavam me levando para lá, para a escola dominical, né? E eu ia para lá fazer aqueles estudinhos bíblicos. Eu sempre gostei de estudar, sempre. Então, para mim, era um estudo, né? E eu era muito chata, assim, para os professores, para essa galera ali, porque nunca o que eles me traziam era suficiente, né? Eu lembro de cena, assim, de eu criança, do professor da escola dominical me tirar da escola dominical e me levar para os meus pais e falar: olha, não dá para ficar com ela. Não é porque eu era bagunceira, não. Era assim, eu reconheço, eu não tenho condições de responder as perguntas da sua filha. Então, não. E assim, aí
na frente das outras crianças não dá, então fica com ela aí que é o melhor que você faz. Era sempre isso. E aí fui crescendo nesse ambiente. Num primeiro momento, o meu pai ficou super assim radical com a religião, a minha mãe menos, até porque a mãe dela era candomblessista, a mãe do meu pai era umbandista, assim, meu Deus, né? Uau. Salada. A mãe da minha mãe foi uma pessoa bruxa também, porém do lado ruim da força, por assim dizer. Ela teve uma história complicada e fez escolhas complicadas, e isso fez com que ela representasse para mim tudo de ruim que você pode fazer como ser espiritual, tudo de ruim. E eu fiquei demonizando o candomblecismo durante muito tempo, porque ela era única, né? Eu sou uma pessoa branca, de família majoritariamente branca, então eu confesso, eu não tinha conhecidos assim candomblecistas, sabe? A minha avó era única e ela era a pior referência de todas que eu poderia ter de candomblecismo, todas, a pior referência. Não tenho problema nenhum de falar disso, assim, hoje em dia eu já ofereci tabaco ali para minha avó, tá tudo bem, a gente meio que já tá tudo bem, assim, eu honro a existência dela, mas enquanto ela estava viva, foi muito complicado para mim. E, e foi complicado por isso, para eu conseguir desconstruir essa coisa com as religiões de matriz africana, teve que rolar um caminho aí para eu conseguir fazer isso. Hoje em dia está tudo bem, inclusive, está tudo ótimo. Mas então tinha isso, e aí ela me levava no terreiro, né? Então, às vezes, escondida do meu pai, eu passava mal, eu chegava no terreiro da minha avó, eu via tudo, eu via todas as galeras do Sutil, e eu morria de medo deles. E aí ninguém entendia por que eu morria de medo. Então eu pisava lá, eu tinha tipo eu tinha reações fisiológicas, eu tinha diarreia, eu vomitava, era péssimo. Eu com 8 anos de idade eu tinha essas reações, eu ficava péssima, morrendo de medo, e até porque eu tinha medo da minha avó também, né? Eu tinha medo real da minha avó. Eu achava que a minha avó fazia magia e as magias dela tinham grandes efeitos na minha vida, na vida da minha mãe. Na verdade, assim, algumas, depois eu descobri que realmente tiveram coisas ali. Mas, para além disso, foi isso que aconteceu. Eu fui crescendo nessa salada e dentro de mim eu sabia, assim, né? O que tinha um fio de luz, assim, que me ligava a esses seres espirituais bonzinhos, entre aspas, e viviam se comunicando comigo, mas óbvio que eu não podia falar disso, né? Então, quando eu ia falar assim com meu pai, com a minha mãe, eu tinha que usar uma terminologia meio anjos, Deus, né? E eu não sabia de verdade se eram anjos e Deus que estavam falando comigo. Eu não sabia, a verdade era essa, eu não fazia a menor ideia. Mas fui indo, né? Fui estudando, e aí fui estudando, virei uma cabeçuda. Gente, até grego eu estudei, até grego antigo, grego Uau! sim. Uau! Virei uma super cabeçudinha. Aí, com 15 anos de idade, eu estava fazendo iniciação científica na FRJ, em filosofia, para estudar grego clássico e pegando manuscrito de pré-socráticos e lá pegava meu pai achava o máximo, ele me mandava Bíblia, porque meu pai estava fazendo teologia também. Então, uau! Nossa. Pois é. E quanto mais eu estudei a Bíblia, mais eu descobri que eu não dava para eu ficar na igreja, que aquilo ali não estava, uma coisa não combinava com a outra, e aquelas verdades ditas naquele lugar não eram verdades mesmo. E mais chata eu fiquei para os estudos bíblicos lá das igrejas, porque ninguém conseguia conversar comigo. Eu fiquei mais cabeçuda que o pastor, eu fiquei mais cabeçuda, porque a verdade é essa, né? No Brasil é meio, tipo, é difícil você encontrar gente, não tem já uma cultura de estudo, né? Então, quando tem uma pessoa cabeçuda, chatinha que nem eu, é chato conversar, porque e ainda mais eu adolescente, petulante, aí eu ficava lá, né? Só jogando verdade na cara dos outros. Não dava certo, não dava certo. E aí, no meio disso, dos estudos e do tecnicismo todo, tentando entender que voz era aquela que falava comigo. Era Deus, não era? E tinha uma coisa que era engraçada, assim, por mais que eu fosse
uma ovelhinha fora do rebanho, eu era sempre aquela odd one out, né? Aquela pessoa que não tá, você tá ali, mas não, sei lá, não tá fazendo muito sentido você nesse lugar. E era para todo mundo achava isso de mim, né? Mas ao mesmo tempo, as minhas orações surtiam tanto efeito. Quando a pessoa falava para mim assim, pô, Pilar, tô precisando de uma oração, né? Tô com uma dificuldade assim, assim, assada. Eu ia lá, fazia e tal. E eu tinha fama na minha família e também nos meus amigos e também, sabe aqueles amigos ateus que assim deixavam de ser ateus só para pedir ajuda para você? Era assim, os meus amigos todos. Uau. Eu tinha fama de ter um canal direto com Deus, entendeu? Como se isso fosse possível, né? Assim, essa pessoa é mais iluminada. Isso não é possível, gente. Eu não acredito nisso, de verdade. Mas eu tinha realmente uma disponibilidade ali, né? Porque para mim a espiritualidade, aquilo fazia tanto parte de mim que não entender aquilo era uma dor muito grande para mim. Eu não conseguia, era como se eu tivesse incompleta de verdade, né? E então eu precisava daquilo, eu precisava daquela conexão. Então eu rezava muito, eu orava muito, eu tentava suprir aquilo dessa maneira e evitava falar tanto das minhas experiências, entre aspas, com Deus, porque não tinha muito com quem conversar sobre isso. Com quem eu conversava ficava uma coisa muito louca, assim, né? Ou a pessoa me achava maluca, ou a pessoa achava que eu era herege, ou a pessoa, enfim. E aí, nesse ínterim, né, enquanto eu fui crescendo, tiveram algumas coisas engraçadas que aconteceram. Acabou que eu decidi ficar exercendo a minha espiritualidade, indo à igreja, um pouco para agradar meus pais. Eles se separaram, meu pai ficou morando em Fortaleza, distante e tal, mas eu queria agradar meu pai. E a minha mãe também ficava mais tranquila se eu fosse para a igreja. Também tinha o fato de que eu amava cantar, eu ainda gosto, e na igreja me dava um palco, porque eu cantava muito bem. Então eu podia chegar lá e cantar e arrasar e tal, não sei o quê. Então eu amava aquilo. E, e eu amo música gospel até hoje. Assim. Tem umas que, de vez em quando, para você acalentar seu coraçãozinho, é só aquilo mesmo. É, e aí eu fiquei indo na igreja, né? E, assim, algumas coisas aconteceram. Teve um episódio em que um pastor norte-americano foi visitar uma dessas igrejas que eu frequentava e ele tinha fama de bruxão, entre aspas, que é óbvio que ninguém na igreja vai falar que o cara é bruxão, né? Ele tinha fama de que ele curava as doenças das pessoas, de que ele curava. Engraçado como a igreja valoriza a mediunidade, valoriza a bruxaria sem assumir, sabe? Porque é cheia de profeta, é cheia de bruxo. Tipo, esse cara realmente curava as pessoas, gente. Era impressionante. Eu tinha uma amiga que ela mancava, ele tocou nela. Ela desmaiou, quando ela levantou, ela estava bem. Nunca mais ela teve problema. Então, assim, ele tinha mesmo um canal ali de cura, ele tinha mãos de cura. Hoje eu sempre sou mãos de cura. Mas, óbvio que ele falava que era o poder de Deus e tal, e ele tinha essa fama de ser esse bruxão, e a igreja pagou lá para ele ir lá e tal, fazer palestra e dar esse show de cura das pessoas. E eu ficava super cabreira perto dessas pessoas, porque como eu sabia dos meus segredos espirituais, né, eu tinha medo deles descobrirem, deles revelarem para a igreja, deles revelarem para os outros, porque também na igreja tem esses problemas, tem muita fofoca, então já bastava o fato de eu ser meio esquisita, né? O que me salvava era que eu cantava bem e que as pessoas achavam que eu era meio bruxa celestial também, né? Então, assim, para usar a gente, tudo bem. Aí, bom, lá pelos meus idos aí dos 15, 16 anos, eu estava nesse dia e um amigo meu lá ficou me perturbando para eu ficar no culto e eu fiquei inventando um monte de desculpa, eu não vou ficar, não quero, não tô afim, não me interessa. Aí ele, por favor, fica, vai ser muito legal. E eu tinha meio que um crushzinho nesse cara, não vou mentir. Aí eu falei, tá bom. Fiquei. Aí, aquele show, o cara tocando nas pessoas, todo mundo caindo, não sei o que, nananana, eu morrendo de medo dele passar perto de mim. Aí acabou o culto, eu falei, bom, ótimo, vou embora. E meu amigo me puxou e falou assim, não, agora é a melhor hora, porque a gente vai lá pedir uma oração para ele, oração não quer demais, é sempre bom, e não sei o que, nananana.
Aí eu falei, ai, meu Deus, fudeu. Aí lá fui eu. Aí, né, a gente fez uma filinha, meu amigo, o cara rezou lá pelo meu amigo deu uma caidinha assim, aí ele depois levantou, ai, muito bom, Pilar, vai ser muito bom, você vai gostar muito. Aí eu falei, ai, cara, eu só não quero cair, sabe? Não gosto dessas coisas. Aí, gente, o cara era tão bruxo que ele olhou pra minha cara, o cara não falava português. E até então eu não tinha falado uma palavra em inglês. O cara olhou pra minha cara e falou. Ele olhou pra minha cara, aí pegou o assistente dele e falou assim: pega uma cadeira, essa aí eu vou orar sentada. Aí eu falei: caralho, Deus, que droga. Eu já falei assim: fodeu, ele já sabe tudo, o que eu vou fazer? E aí, quando eu sentei, gente, foi assim: ele tocou no meu ombro e falou: tem bruxas dentro dela. Ele falou em inglês. Eu fico toda arrepiada só de lembrar dessa história, desse momento, aliás. E nessa hora deu tela preta. Eu não lembro. Eu só lembro de olhar para o relógio, um relógio na igreja, enorme. Eu lembro que eram 11 horas da noite. Olha só, era tarde da noite. E eu lembro que eu acordei no chão, com tipo 5 pessoas à minha volta, e eram 11h30. Caraca! E eu tava cheia de hematomas. Eu sei que ninguém me bateu, assim. Eu tenho certeza que ninguém me bateu, que eu não. Eu bati nas pessoas. É, eles me contaram. Óbvio que aquele crush não deu certo. Ele ficou assustadíssimo comigo e assim, não deu. As bruxas não foram embora e o cara desistiu, porque assim, não deu certo. E então esse episódio para mim foi muito emblemático. Eu lembro que eu saí da igreja naquele dia exausta, falando assim, gente, o que está acontecendo? O que eu faço com essa informação, sabe? Eu não sei o que fazer agora. Tem bruxas dentro de mim e eu acho que elas não foram embora. O cara falou para mim, ele ficou afirmando, ele ficou fazendo muitas coisas afirmativas, assim, sabe? Falando, essas bruxas vão embora, ela vai ser feliz, eu não sei o quê, nananana. Mas eu sabia que não tinha acontecido nada. O que tinha acontecido é que todo mundo cansou de lutar. Ele cansou, as bruxas cansaram, eu já tinha dado tela preta mesmo, né? Então, esse episódio foi muito emblemático. E eu lembro que eu saí de lá pensando, eu realmente não dá para eu ficar na igreja. Eu acho que isso aqui não é o lugar. Mas aí tudo bem, sabe? Fiquei ainda um tempo lá, ainda fiquei achando que eu ia encontrar a resposta ali naquele lugar. Causei pra caramba por causa dessa história. Quanto mais eu estudava, mais eu causava. E aí acabou que um dia, né, anos passaram, eu falei, cansei, não vou mais ficar aqui, não vou. A igreja definitivamente não é o lugar, eu não estou conseguindo exercer essa espiritualidade completamente. E aí, assim, parei de ir à igreja, mas a igreja, de certa forma, essa minha mania de fazer orações, por exemplo, ela não se perdeu. Inclusive, eu acho que ela é uma das coisas que eu tenho fortes, assim, eu tenho mesmo. É uma das maneiras de eu me comunicar bem com a minha espiritualidade, porque eu canalizei várias orações, eu tenho várias orações para várias coisas. E aí eu decidi sair da igreja mesmo e tal, não fiquei mais, continuei fazendo a minha espiritualidade do jeito que eu entendia, né? E aí tem uma outra questão também. Ao longo disso tudo, a minha mãe tinha um melhor amigo, ele já faleceu. E ele era missionário. Ele era missionário evangélico mesmo. Ele ficava viajando pelo Brasil. Era o único amigo negro da minha mãe, inclusive. Então eu não tinha mesmo como eu me esquecer dele, porque era o melhor amigo dela e também era o único amigo negro que ela tinha. E ele ia muito lá em casa, assim, toda vez que ele estava no Rio, ele ia lá em casa. Mesmo depois que os meus pais se separaram, ele continuou visitando a gente. Até ele morrer, ele visitou a gente bastante. E ele sempre me falava a mesma frase. Ele era meio bruxão também.
Né? Quando ele entrava na minha casa, eu achava que eu estava falando com uma entidade. Ele chegava e eu via uma entidade nele. E eu falava, o que é isso, gente? Daí eu tinha um pouco de medo dele também. Mas não era aquele medo, era aquele, sabe, temor? Aquela coisa assim, sabe? Tem um orixá aqui, sei lá, tem uma entidade aqui, né? Ele tinha essa carga, sabe? E aí ele chegava para mim, ele sempre falava a mesma frase. Desde que eu era criancinha, ele falava, Pilar, você não pode esquecer as suas origens. E aí aquilo era uma incógnita para mim. Aí um belo dia eu falei para ele, cara, do que você está falando assim? Porque sempre foi emblemático, eu sempre aceitei isso de você, porque você é uma pessoa enigmática. Mas assim, agora que eu tô mais velha, desculpa, eu preciso saber do que você está falando. Ele falou, você é judia, não esqueça das suas origens, você é judia. Aí eu falava, pô, que droga, cara. O que ele quer, sabe? Aí eu falei pra ele, você tá achando o quê? Que eu vou estudar essa porcaria, que eu vou para Israel, não sei o que. Ele falou, eu só estou falando isso para você. Um dia você vai entender. O Jorge, falei o nome dele, ele foi a primeira pessoa que depois de morrer, que eu vi, que era morta e apareceu depois de morta para mim, entendeu? Que eu vi mesmo. Eu vi o Jorge depois de morto ano passado. Eu acordei, eu estava indo para o meu primeiro dia do meu curso presencial de tarô. A Covid ainda não tinha aparecido. E o Jorge apareceu sentado na minha frente, de manto branco. E eu não tive medo. Na verdade, sabe quando você fica meio na dúvida, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para ele e falei, Jorge, o que você está fazendo aqui? Você está morto. Aí ele, eu vim falar para você a mesma coisa que eu sempre disse, não esqueça suas origens. Aí eu falei, mas Jorge, mesmo papo. Jorge vai descansar. Aí ele, não esqueça as suas origens. E aí ele foi embora. E aí eu decidi que eu tinha que estudar cabala, então. Eu falei, então tá bom, então eu vou estudar essa porcaria. Que saco. E então, assim, fui fazendo a costura entre todas essas coisas, né? Esses episódios importantes. Fui conhecer as bruxas, então. E eu ficava muito naquela, assim, eu nunca tive problema de fazer uma coisa que fosse a minha cara, de entender, assim, que desde pequena, assim, desde criança, eu entendi que as coisas precisavam ser do meu jeito. É um pouco de individualismo, sim, mas se não fosse desse jeito, se não for desse jeito, eu não consigo nem viver, gente. Se eu não conseguir que as coisas sejam, sabe, que eu acredite naquilo que eu estou fazendo, que as coisas sejam do meu jeito, eu não consigo. E eu não consigo me encaixar em religião nenhuma. Quando eu saí da igreja, eu tentei frequentar centro espírita, eu tentei frequentar candomblecismo. Me apaixonei, assim, pelo candomblecismo. Achei lindo, maravilhoso, mas eu não tenho disciplina para religião, gente. Não consigo mesmo. Não dá para mim. Eu não vou ficar reclusa num lugar por dias para poder fazer minha cabeça, gente. Pode até ser que um dia, né? Eu fiquei falando dessa água eu não beberei, né? E um dia eu tô lá beberendo. Mas assim, espero que não, porque eu acho que eu não consigo levar. Eu já tentei muito e não consegui. Eu acho que religião é uma coisa que tem muito peso para mim, assim. Estar na caixinha é muito difícil para mim. Então, eu não consigo. Mas eu tinha um chamado muito forte para desenvolver a bruxa, né? E aí, óbvio que você precisa de uma. Chega uma hora que você caminha só. Eu, pelo menos, caminhei sozinha muito bem. Isso é até uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, porque depois que Jesus ressuscita, ele torna todo mundo sumo sacerdote, né? Então, ele fala que todo mundo é o próprio sacerdote, pode se comunicar com Deus diretamente. A igreja está ignorando esse fato até hoje, mas o fato é que está escrito isso, né? Então eu tinha certeza de que eu conseguiria levar minha espiritualidade eu sozinha, como consigo. Mas eu senti falta de algumas coisas, assim, né? Eu queria, por exemplo, eu senti um chamado muito forte para entender como que os povos aborígenes e os povos nativos se relacionavam com a Terra e com a espiritualidade. Então, eu fui ler aí eu fui ler aquele A Breve História da Humanidade. Eu falei, não, eu quero ler esse livro porque eu quero entender e tal, quero começar a entender essas coisas.
Aí eu li Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um livro sobre a colonização norte-americana e é muito sobre os índios, sobre os povos nativos de lá. Aí eu me senti péssima por causa da minha herança branca e tal, nananã. E aí fiquei com aquela coisa escrotinha, né, que tem, sou branca, meu Deus. Que é quando a gente se liga, né, assim, de como o mundo, como as coisas foram complicadas, assim, no mundo. E fiquei com muita vontade de me aproximar do xamanismo, dos povos nativos brasileiros, de como... Porque eles estão até hoje respeitando a terra e divinizando, nossa, enfim, vendo a terra como divindade, né? Vendo os elementos naturais como divindade, vendo divindade em tudo. Aí foi tudo, gente. Aí foi estudar paganismo, foi tudo ao mesmo tempo. Outra salada, lógico, né? E aí eu falei, gente, tá aí, o meu panteão vai ser o que eu quiser que ele seja. Vai ter um pouquinho do xamanismo, de todos os xamanismos que eu puder encontrar, vai ter tudo que eu aprendi no cristianismo que eu acho bom também, vai ter judaísmo, a minha estrela de Davi lá, o Merkaba, que sempre foi muito importante para mim, vai ter tudo isso. E aí eu fiquei bem com isso. Aí eu comecei a construir esse meu altar interno e comecei a me sentir muito bem com isso. E aí os sinais começaram a vir, aí começou a vir tudo. Aí eu fui numa tenda do suor e, nossa, foi uma experiência incrível. E aí aí isso tudo eu fui me apaziguando com o fato de que eu estava eu podia, né, eu podia ser bruxa e eu podia exercer a minha espiritualidade do meu jeito e não tem problema. E aí, enfim, por causa do xamanismo, eu cheguei nos registros acásticos e eles só vieram para validar tudo isso, né, para me dar mais ferramenta, na verdade, para eu começar para eu desenvolver essa minha relação mais próxima com eles. Depois disso veio o tarô, né? Eu sempre falo, eu não faço assim, eu não faço muitos rituais para abrir carta, não. Eu posso às vezes abrir carta até, enfim, que os deuses não escutem, os deuses do Instagram não escutem, né? Mas eu posso abrir carta até na rua, assim. E, e não tem problema, sabe? Para mim. Mas eu cheguei na cartomancia também por causa dessa coisa da minha busca espiritual, que sempre foi a coisa mais importante da minha vida, sempre foi, sempre foi. Foi parte disso, né, de eu assumir assim, putz, eu sou esse ser holístico, eu preciso cuidar muito dessa parte, porque senão eu não consigo respirar. Parte disso foi o que me levou a ser professora de criança, porque eu crescendo nessa casa, né, com a minha mãe, o meu pai lá em Fortaleza, e o peso da expectativa deles e tal. Eu tenho 3 irmãos, mas tinha muita expectativa em cima de mim. Eu fui fazer o quê? A minha primeira faculdade? Direito, porque era o que eles queriam, né, era o que eles achavam certo, bom e tal. Então, quando eu larguei a igreja, eu larguei o direito também. Foi ótimo, que era tudo que eu queria fazer, largar o direito. E E aí, por causa do direito, por causa de um amigo que eu fiz no direito, eu descobri que eu queria ser professora, e aí eu fiz vestibular de novo, foi todo um rolê, fiz minha jornada do herói, né, da heroína, para virar professora e tal, e sempre foi um trabalho muito abençoado, assim, não posso reclamar disso. E tô aí fazendo essa brincadeira, me dividindo entre esses 2 trabalhos enquanto isso faz sentido, porque eu já tentei abandonar a sala de aula e me fez muito mal. Então eu senti muita falta, não é o momento, sabe? Então eu voltei. Eu fiquei 1 ano fora e voltei. E, e aí o que eu ia falar? Bom, e aí Maria Madalena? Não tem como não falar da Maria Madalena. Por quê? Uma questão que permeava muito o meu caminho também era um problema com o feminino. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu cresci com 2 deles, mas o outro também é homem e tal. E a gente se aproximou depois que eu estava mais velha. E,
e eu tinha muito essa ideia também, por mais que meus pais tenham se separado, desde que eu tinha uns 10 anos quando eles se separaram, e ele ficou em Fortaleza, a gente ficou no Rio, num período em que não tinha WhatsApp, né? Eu sou de 88, então assim, naquela época já tinha internet, mas eu esperava meia-noite para usar. Uhum. Internet de escada. Então, a nossa comunicação foi ficando difícil, né? E ele ficou muito idealizado para mim. A minha mãe ficou muito malvada, porque ela tinha que trabalhar e carregar a vida nas costas. Meu pai não pagava. Desculpa, pai, estou te expondo, mas enfim. Meu pai não pagava pensão, sabe? Meu pai foi viver a vida dele também, ele tinha lá o rolê dele também, sabe? De ser feliz e tal. Uhum. E a minha mãe teve que fazer tudo sozinha mesmo. E foi muito difícil para ela, com certeza. Só que o que ficou faltando? Afeto, né? Ela garantiu muita coisa para mim, para o meu outro irmão que estava morando com a gente, o mais velho já tinha saído. Mas o afeto faltou bastante. Ela não tinha tempo de dar afeto, era muito difícil isso para ela. E eu já tinha aqueles problemas com a minha avó materna, e aí a minha mãe, então o feminino, nossa, foi virando uma questão para mim ali. E eu só tinha amigo homem. Aliás, os meus melhores amigos são, assim, amigo que eu posso falar assim, pô, é meu amigo há milênios, são homens. Amiga mulher é uma coisa recente na minha vida. Eu tenho amigo homem, assim, de quando. De, os mais antigos, assim, amigo que já faz 20 anos que a gente é amigo, são homens. Não tem nenhuma menina que eu possa falar, nossa, é minha amiga desde que eu tenho 6 anos de idade. Não, não tem. E era muito difícil essa relação, sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil. Eu sempre fui muito mais prática, mais masculina, né? E aí ou eu não tinha paciência para toda a interação que vem com o feminino, né? Eu nunca tive. E aí foi onde a Maria Madalena mais entrou para tratar. Eu sempre tive muito problema com sentimentos, primeiro de aceitar os meus sentimentos mesmo, de nomeá-los, aquela coisa que eu ensino para as crianças pequenininhas, né? Vamos dar um nome para o negócio que você está sentindo, nananã. Então eu mesma até hoje eu tenho dificuldade de fazer isso. E eu tinha muita dificuldade de falar, muita dificuldade de falar de mim, de falar dos meus problemas, de falar do que eu estou sentindo, de falar, né? De certa forma, eu fiquei vivendo muito nesse ambiente masculino e assim, eu cresci na mesma escola, estudei assim do primário até o ensino médio na mesma escola com os mesmos amigos homens. E fazia tudo com eles, assim, era para fazer viagem, ia com eles, dormir na casa de amigo, era esse mesmo grupo de meninos. Então, de certa forma, não tinha ali espaço eu virei um menininho, assim, não tinha um espaço para certas coisas que são do mundo, né, de quando a gente é criança, do mundo mais feminino, não tinha ali. E aí, bom, né, inclusive foi até difícil coisas do tipo, quando eu comecei a ter outros interesses por homens, foi difícil porque eu nunca tive essa coisa do flertezinho, sabe? Do joguinho que vem do flerte. Eu sempre fui aquela pessoa assim, estou afim de você. E assertiva, né? Assustadora, inclusive, porque eu chegava. Então, e aí, né? Quero ficar com você. Muito bom. Muito engraçado, tem histórias ótimas, assim. Mas eu não vou ficar escutando, senão porque vai que o marido escuta, ele fica chateado. Mas ele mesmo, eu fui super assertiva com ele. Quando eu descobri que eu tava gostando dele, que era muito engraçado, gente. Quando eu percebo as coisas que eu tô sentindo dentro de mim, eu fico, caramba, eu gosto dele. Então eu preciso fazer ele sair comigo logo. Vai. Ai, gente, enfim. Então isso tudo era difícil. Então tinham coisinhas que não faziam sentido para mim, sabe? Do mundo
que vinha muito do mundo feminino e tal, e tinha muitas dores minhas com o feminino, né? Eu demonizei demais a minha mãe por causa dessa falta de afeto e por toda a cobrança que ela colocou em cima de mim e tal. Eu tive várias questões com isso e demorei muito para reconhecer o valor dela, né? Mas, enfim, hoje em dia, inclusive, a gente é um caso de sucesso aí do trabalho dos registros acásticos e da Maria Madalena. Uau. Porque a gente tá tendo uma relação de super afeto, tá sendo super bacana. Eu tô conhecendo uma mãe que eu nunca conheci e enfim, tá vindo, né, depois dessa maturidade toda. Então, eu tinha essa dificuldade. Até eu trabalhando, eu começando a entrar nessa coisa de terapias integrativas, né, por exemplo, eu fui lá por causa da pedagogia, por causa do meu trabalho como professora, eu conheci o terapeuta lá de autorregulação somática, que tinha um curso lá desenvolvido para a gente trabalhar com criança, e óbvio que no curso a gente trabalhava a nossa criança interior. Aí eu fui, fiz o curso dele, aí nesse curso começou uma coisa de só tinha mulher na turma, né? Aquilo foi super complicado para mim. Aliás, a pedagogia só tinha mulher na turma, né? Isso é outro rolê também. E aí eu fui me trabalhando e tal, nananã. Depois o cara me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele, e foi super legal, mas tinha essa questão do feminino ali, complicada, né? De, caramba, as mulheres são... Será que elas são legais? Quando eu comecei a descobrir que mulher era legal também, foi muito engraçado. Eu fiquei, gente, mulher dá para ser amiga de mulher, meu Deus. Só que sempre dava alguma coisa errada, né? Então, assim, chegava uma mulher, se aproximava de mim e tal, não, vamos ser amigas, vamos, e tal, e amizade, não sei o quê, não, de repente, pá, dava uma merda, sabe? Ah, porque você, Pilar, não sei o que, você não me entendeu, você não me aceitou, ou sei lá, a pessoa passava a perna em mim, alguma coisa acontecia. E eu não guardo rancor de ninguém, não, mas eu também. As minhas manias eram assim, né? Hoje em dia isso está começando a mudar, mas eu tinha mania de, tipo, a pessoa fazia uma questão, um problema comigo, né? Eu não ficava, assim, eu não ficava remoendo nada, não, mas eu abolia a pessoa da minha vida. Simples assim. Sempre foi assim. Prática. Cara. Apagava tudo, bloqueava, assim, nossa. Fulano, não tem rancor mesmo, aquela coisa, nem penso, nem lembro, mas apagava por cor. Sempre tive dificuldade de ser amiga de ex-namorado, sabe? Tem um ou outro que ficaram amigos mesmo, mas porque eles quiseram muito, porque se dependesse de mim, estava limado, sabe? Eu lembro que eu tive um namorado que a gente namorou por muito tempo. Gente, eu já casada, tinha passado, sei lá, uns 7 anos, mais de uns 10 anos, sabe? Sem falar com ele, porque é isso, eu li umas pessoas da vida, ele me ligou, e aí eu fiquei, meu Deus, e ele me ligou pra, tipo, pedir desculpa de umas coisas que ele fez quando a gente namorou. Aí eu lembro de eu falar pra ele, cara, eu nem lembrava disso. Eu tô me sentindo mal por você, assim, de você ter esses anos todos, você pensou nisso. Cara, pelo amor de Deus, sinta-se liberado, assim, segue em frente, sabe? Fica bem e tal, eu esqueci. Essas coisas. Então, eu tenho essa mania de limar as pessoas da vida. Então, fica difícil. As mulheres foram chegando, mas ficou difícil de desenvolver. Aí eu arrumei 2 amigas que realmente, assim, que eu conheci na época do direito e ficaram minhas amigas, são minhas amigas até hoje. Mas por quê? São 2 meninas extremamente masculinas. Elas são extremamente parecidas com o que eu era. Então não conta muito, sabe? Eu não posso dizer que elas são mulheres. Elas são mulheres que têm as mesmas questões com o feminino que eu tinha. E aí, bom, aí veio Maria Madalena, né? De todos os meus estudos da Bíblia e tal, eu não engolia a história da mulher samaritana lá do poço. Eu achava que rolava um flertezinho ali entre Jesus e ela. Isso era uma coisa que eu não podia falar. Eu achava muito triste Jesus não transar.
E eu falava assim, gente, eu não, desculpa, eu não consigo, se ele é homem. E assim, ainda mais que os pastores, pregadores, eles se valem muito disso para falar de Jesus, né? Ele veio como carne, ele veio como homem, para mostrar que dá para ser perfeito. Eu falo, gente, então ele sentiu tesão, sinto muito. Então, assim, não é possível que ele não tenha se masturbado, sabe? Não é possível que não tenha acontecido uma coisa, sabe, não passou a mão na bunda de ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Não tem como, não posso engolir isso, sinto muito. Então, assim, aquilo para mim era uma questão, né? Essa coisa de ficar separando o sagrado e o profano era muito difícil de eu aceitar, porque desses meus estudos da Bíblia eu não tinha encontrado nem em nada lá que justificasse isso, absolutamente nada. E também eu não. E claramente para mim era um esquema de controle da igreja, né? Tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. É que, assim, eu não vou também tirar, assim, historicamente falando, eu até entendo em que momentos esse controle pode ter sido necessário. Mas, assim, gente, né? 2021, pelo amor de Deus, sabe? Aliás, antes de 2021 chegar, isso já deveria ter morrido há muito tempo. Sim. Então, para mim, isso não fazia sentido. E Maria Madalena, assim, foi uma figura emblemática, porque tem várias histórias na Bíblia que tem umas Marias que vão se repetindo, né? E quando a gente estuda teologia, a gente fica fazendo... Isso teólogo mesmo faz, isso é fato, assim. Pode ser cristão, pode não ser, pode ser só curioso. A gente fica cruzando dados, né? A gente fica assim, pô, aquela Maria ali, irmã da Marta, eu acho que ela é a mesma Maria fulana do bálsamo que lavou os pés de Jesus. Ah, pode ser que ela seja Maria Madalena. Ah, pode ser que ela seja, né? Então a gente fica cruzando historicamente com os poucos dados que a gente tem, a gente fica achando, distribuindo a figura de Maria Madalena nessas histórias, né? E aí, bem, eu já, depois dos registros acásticos, aí as mulheres foram chegando, eu fiz uma constelação familiar para cuidar dessa história do feminino. A minha questão era essa. Eu, inclusive, lembro que foi uma constelação que foi em grupo. Eu não sei se vocês já fizeram isso, se vocês sabem como é que rola, mas você chega lá e aí você e mais umas 2 pessoas vão fazer a constelação. E aí você meio que participa do psicodrama da constelação dos outros, sabe? E os outros participam do seu. E na minha, acho que só quem participou foi o único homem que estava no grupo para representar o masculino na minha família. E eu levei a minha questão era essa. Eu falei, olha, eu tenho problemas com o feminino que eu não quero mais ter. E aí eu lembro de sair, foi tudo lindo, a constelação foi maravilhosa e tá, nananã. Eu saí da constelação, peguei carona com a mulher. Sabe o que ela falou para mim? Que o meu problema não era problema. Que o quê? Que o seu O meu problema? problema não era um problema. Ela falou assim, engraçado, né, você ter falado do seu problema feminino. E a gente com uns problemas tão pesados, né, e o seu era só isso. Aí eu Foi fiquei, lindo. caralho, puta que pariu, hein? Eu saí da constelação assim, vou ser amiga das mulheres. A primeira coisa que acontece o teste, né? Olha, gente, me dispõe um pouco. Porque eu lembro que eu escutei aquela mulher e eu fiquei, caralho, meu Deus. Caralho, né? Aí eu lembro que eu falei pra ela, eu vou descer ali, tá? Muito obrigada. Obrigada pela carona de uma pessoa pra outra. Mas não vai dar pra ficar mais no carro, não. Pela sanidade do meu processo. Poxa. Pois é, gente. Então, assim, foi foda, né? Mas Exato. tudo bem. Eu já estava assim né, estudando comunicação não violenta há muito tempo, né? Eu já estava ligada que a gente tem essas dificuldades de escutar para não responder, né? Quer dizer, a gente escuta para responder.
Então, eu já meio que dou um desconto para todo mundo que vem falar comigo em qualquer momento da vida, porque eu fico o tempo todo me policiando para não fazer esse tipo de coisa, o tempo todo mesmo. É uma das coisas mais difíceis de fazer, mas é maravilhoso, assim, é muito bom. Quando a gente começa a aplicar isso na vida, muita coisa muda. E aí, os registros, né, depois dessa constelação, eu senti que eu estava muito mais aberta. Os registros me trouxeram pessoas, né? E aí foi muito engraçado. Depois que que eu comecei a estudar Maria Madalena e que eu comecei a fazer o curso da Elô, a gente montou um grupo de estudos só com mulheres para falar sobre Maria Madalena e Jesus. O que aconteceu? Deu merda. O grupo... Não, deu merda federal. Eu bloqueei uma pessoa do grupo, inclusive. Deu muita merda, muita merda. A gente tipo, entrou na sombra total, não conseguiu, não deu certo. Uau. E tudo bem também, né? A gente assumir nossas limitações, não era a hora. E aí eu li E aí o que aconteceu? Antes de fazer o curso das múltiplas faces, eu tinha lido o manuscrito de Maria Madalena, do Tom Kenyon e da mulher dele, a Judy. Que é um manuscrito canalizado, né? E aí onde a Maria Madalena fala desses lugares, ela fala que ela era a mulher do poço, ela traz toda uma questão da sacerdotisa de Ísis para a história, ela explica o sacerdócio de Jesus sob o olhar da magia alquímica de Ísis, de Horus, do equilíbrio entre o masculino e o feminino e do trabalho desses dois, né? E aí eu percebi que a Maria Madalena estava aparecendo na minha vida para fazer duas coisas muito emblemáticas, assim, muito importantes. Uma, para me ajudar a abraçar mais o feminino dentro de mim. Era uma coisa que desde a autorregulação somática eu percebia que era difícil, porque segundo a autorregulação somática, o nosso sistema nervoso autônomo, ele funciona mais ou menos assim. A gente tem estados de assentamento, que é quando a gente está, tipo, inerte. Estou aqui de boa, o que eu estiver fazendo, eu estou bem, tem nada me chamando a atenção. Aí tem a prontidão, é quando alguma coisa te chama atenção. Aí tem a ação, você vai lá e faz alguma coisa por causa da sua prontidão. Aí tem a interação e a integração. A prontidão e a ação são extremamente masculinas, a interação e a integração são extremamente femininas. E isso tem todo um estudo da psicanálise e tal, e um monte de coisa lá que eu não vou ficar falando aqui, que eu já tô falando pra caralho, para explicar isso, né? Então, sabe qual era o meu diagnóstico na autorregulação somática? Eu sou uma pessoa de prontidão exclusiva. Eu era prontidão pura, prontidão e ação o tempo todo. A gente fazia dinâmicas assim de labirintinho, eu não sossegava na interação e na integração nunca, era uma coisa que me dava até medo, assim, eu não conseguia parar lá. Então, desde lá, eu sabia dessa questão com o feminino dentro de mim mesmo. Por quê? Porque eu não conseguia processar minhas emoções, eu não conseguia viver comigo mesma, eu não conseguia chorar, eu era uma pessoa que não chorava. Não chorava mesmo, assim, aquela pessoa que se emocionava até, mas não chorava. Assistir filme de cachorro e não chorar, eu leio muito, né? Então, para mim, livro é uma coisa muito mais impactante do que filme. Então, assim, eu lia livros extremamente comoventes e às vezes não chorava, sabe? E ficava ali comovida, sabe? Eu sentia vontade, mas não conseguia, não botava para fora, não mostrava, tinha um super medo de alguém me pegar chorando e não chorava mesmo, não fazia nada disso. Então eu sabia que a Maria Madalena tinha aparecido para me fazer olhar para isso tudo, para me fazer entrar na interação e na integração, para me fazer assumir amizades femininas, assumir o feminino dentro de mim e para me fazer chorar. E quando eu percebi que ela ia me fazer chorar, eu assumo que eu fiquei um pouco descrente. Eu não dei muito crédito para isso, não. Mas ela, de fato, ela destravou a torneira, assim. E foi no último dia do curso lá da Elô. Eu chorava copiosamente, assim. Foi um negócio muito
incrível para mim, porque foi uma experiência que eu não tinha desde que eu era criança, né? Porque eu chorei quando eu era criança, com certeza. Eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu chorei. Algum machucado eu devo ter tido, alguma coisa pode ter acontecido e eu chorei. E fora isso, eu não lembro de chorar, né? Eu lembro de, sei lá, de algo muito parecido com chorar quando os meus pais se separaram e o meu pai ia ficar em Fortaleza e a gente veio para o Rio. Mas eu não lembro se foi choro mesmo, ou se foi uma coisa, né? Então, eu sabia que ela vinha para me fazer entrar em contato com isso e para conseguir ver o feminino saudável e o feminino unido saudável. Eu não sei se a Eva fez esse curso da Elô, mas a Renata eu sei que fez, a gente fez na mesma turma. E eu não sei se, Renata, se você sentiu a mesma coisa, mas assim, a Elô, ela é uma facilitadora de grupos femininos que ela permite que a energia de Maria Madalena flua, e a gente sente que não importa quantas mulheres estejam na turma, e se elas se conhecem ou não, o negócio flui de um jeito que parece que a gente é da mesma família. E nesse curso eu lembro que aconteceu umas coisas assim, tipo, uma moça de Minas me deu um presente. Ela mandou um presente pelo correio. Ela veio falar comigo e falou, cara, eu senti que eu tinha que te mandar isso, não sei o que, nananana. E aí eu fiquei assim, gente, sabe, essa mulher não vai ganhar nada com isso. Por que ela tá fazendo isso, sabe? É o amor da Maria Madalena curando a gente, sabe? Ela vem para curar, porque ela me ensinou, e aí vem a questão da Maria Madalena mesmo, né? Depois de eu ler o manuscrito de Maria Madalena, esse livro, né, que eu falei do Tom Kenyon e da Jude, e de fazer o curso lá, eu fui ligando pontos, né? Tem coisas que a gente aprende na igreja e que a gente aprende estudando a Bíblia, né, que Jesus falou. E aí, quando a gente vai estudar Maria Madalena, a gente entende que ela que ela que trazia essa energia. Ele ficou famoso com o discurso, né? Mas é ela que trazia energia. Então, por exemplo, ele fala que se alguém te bater, se alguém te der um tapa, que você dê a outra face. E a Maria Madalena me ensinou o verdadeiro significado dessa frase, dessa afirmação que eu nunca gostei. Né, eu sou ariana, tenho ascendente sagitário, eu não gostei disso, de dar outra face. De jeito nenhum. Vou bater de volta, óbvio. Talvez eu bata até antes, inclusive. E ela me ensinou isso, porque ela deu a outra face. Ela se relacionou com um pedaço dela que veio num corpo masculino, que era Jesus. E ela estava totalmente envolvida num propósito com ele ali, de fazer com que ele atravessasse esse portal aí da morte, que ia torná-lo extremamente famoso, e ela extremamente não famosa. E ela deu o suporte para que o corpo dele conseguisse passar por isso, né? E ela sentiu muita mágoa, porque ela realmente se apaixonou por ele, né? Ela estava ali vivendo as dores, todas as paixões, no sentido de paixão daquilo que a gente sente, experimenta. Ela estava sentindo todas as paixões no corpo físico dela, né? E ela também estava ali extremamente envolvida com a missão dela. Então, para ela, foi, né, ela foi julgada, ela foi transformada em uma série de coisas aí pelos ditos populares, e ela deu a outra face. Ela não se voltou contra ninguém, ela não tentou mudar a história, ela não tentou fazer com que a dignidade dela fosse. Isso para ela não era importante. Então, ela realmente ensina para gente essa coisa sei lá, quase uma anulação do ego, né? Assim, não é uma anulação porque ela não ignora a existência, né? Ela fala nos manuscritos, assim, do quanto ela amava, né? Do quanto que isso era, do quanto ela sentia falta,
né? Então ela reconhece a questão material também, e ela ensina isso pra gente, esse casamento perfeito entre o corpo físico e o espiritual, essa coisa incrível que é o sagrado e o profano andando juntos, né? Então esse amor incondicional, ela ensina de verdade, esse amor que vai além do ego, né? Que é capaz de olhar para a pessoa além daquilo que o ego está querendo dizer. É o que a Maria Madalena faz. Eu acho que essa energia é extremamente presente nesse curso e é por isso que ele dá tão certo, por isso que as mulheres se amam tanto nele e saem dali querendo transbordar esse amor para todo mundo, né? Então, para mim, a Maria Madalena, ela tem um poder extremamente transformador, porque a gente vive uma cultura e isso é aquele livro Breve História da Humanidade, ele fala, né, que de todas as ordens imaginadas que a gente pode estabelecer aqui, né, de religiões e até ordens imaginadas horríveis, né, contratos sociais do tipo racismo, machismo, fascismo, nazismo, todas as coisas horríveis. A única que pegou em todas as sociedades, sejam pessoas brancas, sejam pessoas pretas, sejam de qualquer lugar, foi o machismo. Essa está presente em absolutamente todas. Todas, ele fala. E essa foi uma convenção que todos os homens de todos os tempos e todos os espaços escolheram que era uma boa ter, sabe? Nós precisamos fazer valer a nossa superioridade sobre as mulheres. E parte dessa coisa estrutural, né, é mostrar o quanto que a gente pode ser malvada umas com as outras, né? E aí, na masculinidade tóxica lá deles, e essa coisa ruim, assim, de não vou lidar com os meus sentimentos, não vou fazer, não vou... Né? Eles se valem disso para dizer, não, que nós somos muito práticos, a gente não puxa tapete de ninguém, que não sei o que. Eles também não fala das emoções, né? Também não fala do que sente, não trata nada. Então, eu sinto que Maria Madalena tem muito... Ela vem agora, e ela vem cada vez mais forte, muito para curar esse olhar que a gente tem sobre nós como mulheres e sobre as mulheres à nossa volta. E ela vem para mim dessa maneira. Hoje eu lido com as mulheres à minha volta de outra maneira, né? Hoje ela deu uma cola assim para mim, né? A Maria Madalena, ela deu uma liga em todos esses meus processos para curar a minha relação com o feminino. E mais do que isso, né? Porque, assim, até as divindades, para mim, eram muito masculinas, né, gente? Então, assim, uma vez que Maria Madalena vem, ela abre a porta para as divindades femininas, né? Tipo, eu tenho um guia espiritual que anda muito comigo, soprando coisa no meu ouvido, ele é o quê? Homem, né? Foi o primeiro que se apresentou quando eu quis ver todo mundo se falar, vamos lá, gente. Foi ele, né? Mas aí depois a Maria Madalena trouxe as mulheres, com mais força, né? Então hoje eu tenho uma guia suprema que é um mulherão e tal, porque ela veio me mostrar tudo de incrível que tem numa mulher que tem o masculino e o feminino equilibrados, nos homens que tem o masculino e o feminino equilibrados, e no poder que o amor incondicional que vem que a Maria Madalena canaliza, ensina para gente, transborda para gente, tem de nos reunir, né? De mostrar para gente que a gente é sim capaz. E isso não é papo de feminismo, não é papo de movimento, não. É papo de quem está vivendo esse amor, né? Esse amor é capaz realmente de atravessar essas barreiras sociocontextuais aí que a gente tem e de vencer essas coisas da conjuntura, né? Assim, então a gente para de ver as mulheres como traíras, ou as mulheres como traiçoeiras, ou as mulheres como, né, pessoas que a gente não pode confiar, e a gente e também a gente reconhece todas essas sombras na gente mesma. E por isso mesmo a gente começa a se abrir. Por tratar e abraçar essas sombras, a gente começa a se abrir para ser mais compassiva, né, com as mulheres que estão à nossa volta. E isso é extremamente transformador. Ela tem e também, assim, fora o fato de que eu estou
finalmente nomeando e tratando os meus sentimentos, né? O que me faz uma pessoa muito mais capaz de acolher os sentimentos, até das pessoas que eu atendo, né? Que não era muito uma questão para mim, mas assim, eu percebo que hoje em dia tem um diferencial, sabe? E é engraçado que eu tô atendendo cada vez mais homens. Homens héteros, né? Porque assim, eu atendia muitos homens homossexuais. Nesse nosso meio a gente vê muito mais, né? A galera feminina, né? E os homens que têm outro olhar para a masculinidade. E infelizmente os homens héteros ainda são um pedaço pequeno assim desse bolo. Mas eles têm chegado cada vez mais para mim, cada vez mais. E é engraçado porque, assim, sim, a minha fala ainda é muito masculina, né? Então eu ainda tenho um jeito que essa minha assertividade é muito bem recebida por eles também. E aí eles vão indicando-se, né? Eles vão indicando uns para os outros. E eles vêm chegando. Hoje mesmo eu vou atender um. E eu fico só assim, gente, o que eu estou fazendo, né? O que a Maria Madalena está me fazendo fazer? Interessante. Acho que ela tem um papel de, sabe, ela vai transformando as mulheres e aí por meio disso a gente vai transformando os nossos homens também. Então, eu acredito que pouco a pouco, e é um trabalho que é engraçado também, ele não é arrebatador. Assim, cada encontro com Maria Madalena é muito arrebatador, é muito intenso, mas essa coisa do trabalho ao longo dos dias, né? Do processo mesmo, ele não é arrebatador, ela não arromba a sua porta, esse amor incondicional, ele trabalha na frequência que você pode trabalhar, né? Então, eu vou percebendo as mudanças, e olha que eu sou uma pessoa bem ligada nos sinais, mas eu vou percebendo as coisas aos poucos. Aí chega uma hora, aqueles dias que eu paro assim, não, deixa eu olhar assim para o mapa da minha vida hoje. E aí eu fico, uau, caramba. E aí, agora que eu tô nesse momento assim, caramba, olha quantos homens héteros eu tô atendendo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que bom que eles estão chegando, que bom. Enfim, gente, falei demais, tô me sentindo... Não, mulher, nossa, tem coisa nesse caldeirão aí demais, tem que falar muito tempo. Caldeirão borbulhante, muita coisa, uau, obrigada. Mas essa é a proposta também, né? Essa é a proposta. É a escuta, né? A escuta dessa história tão bonita, né? Essa tecedura que você vem fazendo, se entendendo, fazendo as conexões, né? Isso é maravilhoso, né? Ter a oportunidade de escutar, né? Essa tecedura. Até para mim é engraçado escutar tudo isso. E eu não sei se você leu o livro Maria Madalena Revelada. Você chegou a ler esse livro? Eu li um pedaço, eu não consegui ler ele todo ainda. Pelo Watterson. E aí ela traz uma frase que eu acho muito linda, que ela fala: imagina se na Bíblia a história, né, de Jesus fosse contada como uma história de amor, não no sentido romântico, mas de entender a figura feminina e masculina integrados, né, juntos, entendendo que a missão não era só de Jesus, né, era dos dois, né, juntos ao mesmo tempo. O quanto a humanidade, o que seria, né, da humanidade se a história fosse contada dessa forma? E isso é até uma coisa que no manuscrito, né, eu tenho até que ver de novo se isso é verdade, mas eu fiquei com a sensação de que isso foi uma das questões que Maria Madalena se propôs a fazer, a permitir que essa história não fosse, a não se incomodar com o fato da história não ser revelada da maneira que ela realmente foi, sabe? Porque a questão, né, toda lá era uma questão enfim, que o masculino trazia da ação de se aproximar porque assim, o trabalho de Jesus foi, né? E aí isso aparece nesse manuscrito que eu li também. O trabalho de Jesus foi mostrar para as pessoas que o corpo precisa morrer para que você
se entenda holisticamente, né? E aí o que que é a morte do corpo? Na verdade, é a morte dos seus paradigmas, é a morte daquilo que você está acostumado a acreditar, é a morte do materialismo mesmo que te impede de ver, né? Mas também é uma morte para você ver que você é divino, que você tem o divino em si. E isso, e aí existe até uma discussão aí entre a galera que estuda esse manuscrito, porque tem pessoas que discordam de mim, que acham que, porque elas têm uma raivinha, assim, de esse tanto trabalho e o trabalho dele não foi executado. E eu acho que foi super executado, não é porque a conjuntura mundial não aceitou a mensagem ou escolheu usurpar da mensagem, que, aliás, é uma coisa que os seres humanos fazem muito quando não estão em contato com quem eles realmente são, né? É ficar usurpando as coisas e se apropriando do que os outros fizeram. Mas só porque a maior parte da humanidade decidiu usurpar a mensagem, para mim não significa que a mensagem não foi entregue, né? Tem muita gente que entendeu a mensagem de Jesus. E tem muita. Eu mesma era uma que estava lá na igreja e tinha entendido, e inclusive só ia na igreja para tipo, fingir que eu estava ali, assim, porque na verdade eu tinha entendido aquilo. Quantas vezes eu saí de culto reclamando do que as pessoas, do que os pastores falavam e discutia com eles mesmos e tal, porque eu falava, cara, eu sinto muito. E quantas vezes eu fui a ovelha perdida porque eu não fazia o que os dogmas queriam, né? Isso era uma questão. Eles discutiam muito comigo sempre, porque você não quer, sei lá, seguir você não quer vir nessa reunião assim, assim, assado. E para mim, era muito claro isso. Eu falava, cara, eu não vou porque eu não acredito nisso. E na Bíblia não tem nada que me diga que eu tenho que fazer. E a Bíblia não é o livro que vocês estão usando aí para reger esse negócio aqui? E aí, nego ficava sem resposta para mim, né? As pessoas ficam sem resposta, sem resposta. E aí não conseguia gostar muito do que eu estava fazendo, mas também não conseguia dizer para mim que eu estava errada, né? E aí, então, para mim, o trabalho dele foi realizado, o trabalho dele e dela, né? Então, para mim, eles se propuseram a fazer uma coisa e estão lá realizando. E aí a humanidade leva, como tudo na humanidade, tem duas coisas sobre a humanidade que a gente aprende estudando história. Tudo é cíclico e tudo leva muitos anos para acontecer. As coisas levam muitos anos para cair, né? Então eu vejo que a gente faz parte de um grupo, de vários grupos, na verdade, que estão resgatando essa história para conseguir enxergar a totalidade desse trabalho, né? Não só aquela parte ali que é comumente difundida de Jesus, né? Eu acho que é o tipo de coisa, né? Essa ordem imaginada de que Jesus, o cara casto, que morreu para salvar a gente dos pecados, que na verdade a palavra pecado é problemática porque ela não existe, né? E na verdade lá no aramaico do hebraico significa uma coisa de, porque essas palavras não existem, né, gente? Isso é que é foda para mim. Você basear toda uma religião em palavra que não existe. Isso para mim é muito complicado. Mas enfim. O pecado não existe. Na verdade, o que existe é a falta do divino, a falta de Deus, né? E isso é super compreensível, isso é péssimo mesmo, né? Assim, a gente não sentiu o divino na gente. Mas olha que poder de mensagem, né? Eu morri para você sentir o divino em você. Meu Deus, sabe? É incrível, é o que o sagrado feminino fica falando o tempo todo, né? Mas aí é muito o sagrado feminino, homens, vocês não cabem aqui. E isso é complicado também, né? Então, essa coisa da gente ter que olhar para os dois ainda tá complicado para a gente, né? E eu acho que a gente está aprendendo a fazer. É isso que a gente está fazendo. E a gente vai levar todos os nossos anos e gerações fazendo até a coisa ficar clara. E, de repente, a humanidade vai ser outra. Estamos... Né? Acho que os caminhos estão abertos, né, para isso. Exatamente. Maravilhoso. Enquanto isso, a gente vai chocando as famílias tradicionais, paradigmas, e ajudando as pessoas, as ovelhinhas perdidas que nem a gente, a seguirem nos seus caminhos também. Empoderando elas, né? Exatamente. Bom, Pilar, eu queria aproveitar esse canal super aberto aí da sua espiritualidade para você deixar um recado inspirador,
sob a voz de Maria Madalena, para quem te ouvir aí, Ai, de mulheres. ai, gente, eu tô assim, fervilhando, né? Eu sinto que uma coisa que é muito importante, né? Seja homem, seja mulher hoje, e assim, seja também qualquer gênero que a pessoa assuma, né, hoje em dia, até não binários e tal, que as pessoas entendam que quando elas buscam a própria identidade, eu recebo muita gente que tem problemas com a própria identidade. Quando a pessoa busca a própria identidade, é extremamente importante que ela busque estar conectada com a intuição dela, com a parte de dentro dela que não tem conexão com o racional, que é com a voz que vem do âmago do ser dela, que às vezes é uma voz ancestral, às vezes é uma voz que é da espiritualidade, a pessoa pode chamar de inconsciente, como ela quiser. Mas é extremamente importante que a gente comece a validar isso, que a gente comece a abraçar o medo. Esses dias eu escrevi sobre isso. Que a gente dê as mãos para o nosso medo de olhar para dentro e de se autoconhecer e fale para o nosso medo assim, vamos juntos, vamos nos autoconhecer juntos, porque só dá para você se identificar se você se conhecer, não dá para ficar nessa de querer assumir ou se reconhecer numa identidade que o outro apresenta para você. Eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo está certo. Essa sede que a gente tem por essa identificação, né, é muito falta da gente se reconhecer, da gente se olhar, da gente olhar para dentro. A gente fica buscando isso fora e a gente precisa cada vez mais olhar para dentro, para a partir disso. Aí sim, é lá dentro que a gente vai encontrar a voz da Maria Madalena, é lá dentro que a gente vai encontrar a voz do Jesus, é lá dentro que a gente vai encontrar o divino na gente. Né? Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo. Nós somos seres divinos e não adianta. Isso não é prepotência, isso não é presunção. Aliás, tem que parar de sacralizar o divino. Porque o divino está dentro da gente o tempo todo. Então, é muito importante validar isso, reconhecer isso e buscar maneiras de se relacionar com isso sem medo. Porque aí sim a gente se apropria de quem a gente é, aí sim a gente é capaz de dizer, eu sou isso, eu sou o que eu sou quem eu sou, e por causa disso eu faço o que eu faço. E essa independência traz para a gente muito, muito valor, né? E esse caminho do autoconhecimento traz para a gente também uma compaixão sem tamanho, né? Então, assim, eu acho que essa é a mensagem que eu venho trazendo esses tempos. Busquem autoconhecimento. Por favor, gente, encontrem o divino dentro de si. Vocês não vão encontrar fora. Ai, uau. Eva, quer falar alguma coisa? Não, tô processando. Eu queria só agradecer mesmo esse presente dessa conversa. Gostaríamos de anunciar também que o próximo episódio será com a querida Carlota, também conhecida como Carla Costa e Silva, que compartilhará com a gente seus saberes e conhecimentos, como bruxa curiosa que é, e sua relação com o universo do feminino e a sua conexão com Maria Madalena. Um abraço e até o próximo encontro!